Quando a nossa pressão arterial cai, como o nosso corpo compensa com o aumento de pressão? E depois que chega no ponto ideal, como interrompe esse aumento para que a gente não fique com pressão alta? Questões como essa são a base da homeostase e da fisiologia. A partir desse vídeo, vamos tentar responder algumas delas, principalmente as relacionadas com a neurofisiologia. Olá, eu sou o Bruno, professor do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná. Bem-vindos a esse canal, onde a gente vai falar sobre fisiologia, especificamente sobre neurofisiologia. Nesse canal já tem alguns vídeos, algumas aulas gravadas, em que o conteúdo é praticamente o mesmo dessas aulas novas que eu vou regravar. Então, se você já assistiu, o conteúdo é igual. Mas para quem ainda não assistiu, vamos lá, espero que a qualidade fique melhor nessa segunda tentativa. Então, essa é uma primeira aula, uma aula introdutória, em que eu vou dividir em dois vídeos. A gente vai falar sobre homeostase e transporte através de membranas. A gente tem essa gangorra aqui representando esse sobe e desce, que é a base da fisiologia. Algumas coisas vão subir, e a gente vai ter uma redução compensatória, e a gente vai ficar oscilando dentro de um certo ponto, que é a base do que a gente chama de homeostase, essa oscilação para atingir algum tipo de equilíbrio, algum tipo de ponto ideal. A gente já vai detalhar um pouquinho melhor como é esse conceito. Sobre bibliografia, então se você está matriculado num curso de fisiologia neste momento, eu recomendo alguns livros aqui. Então, um deles, o meu favorito para fisiologia geral, então, de todos os sistemas, inclusive uma boa parte da neurofisiologia, eu recomendo o livro da Silverthorne, Fisiologia Humana, este daqui. Com relação a neurociências, que vai ser o enfoque desse canal, eu recomendo o livro do Mark Baer, Neurociências. Dois livros que eu gostaria de destacar aqui por serem autores brasileiros e serem de altíssima qualidade são Os 100 bilhões de neurônios, do Roberto Lente, e o Fisiologia, da Margarida Aires. Recomendo fortemente qualquer um desses livros que estão aqui, na verdade. Bom, fisiologia é o estudo do funcionamento normal do organismo, o conhecimento da natureza, segundo Aristóteles, o poder de cura da natureza, segundo Hipócrates, mas muitas vezes a gente estuda o funcionamento normal através de patologias, através de perda de função. Muitas áreas cerebrais tiveram a sua função descoberta através de estudar pessoas que tiveram derrames, pessoas que tiveram acidentes, pessoas que se machucaram em guerra, por exemplo. Então, muitas vezes, para entender como que um órgão funciona, ou o que um órgão faz, o que uma glândula faz, a gente vê o que acontece quando esse órgão, essa glândula, não está funcionando. E aí entram casos de patologias em humanos e entram modelos animais, que é algo que é muito feito no Departamento de Fisiologia da UFPR. A fisiologia é uma ciência integrativa e aqui eu imagino que várias ciências digam isso sobre elas mesmas, mas eu juro para vocês que fisiologia é realmente integrativa. Então, a gente parte aqui de discussão de moléculas, por exemplo, um fosfolipídio de membrana, as características de lipossolubilidade de um hormônio esteroidal, a característica de lipossolubilidade de um sal como o NaCl. A gente fala sobre células, a gente fala sobre tecidos, mas a gente pode discutir interação entre indivíduos de uma mesma espécie, motivações que fazem esses indivíduos interagirem entre si, efeitos de hormônios e neurotransmissores que influenciam esse tipo de interação social. Então a gente parte desde algo bem molecular até algo muito mais amplo, muitas vezes beirando campos de psicologia e antropologia. Então a fisiologia é uma ciência que está permeando diferentes áreas. No nosso próprio departamento, nosso programa de pós-graduação, com professores ligados à pós-graduação que desenvolvem atividades de pesquisa, nós temos docentes que têm como foco de pesquisas aspectos mais moleculares
E tem professores que se destinam a entender aspectos mais ecológicos, ou seja, ecossistema com diferentes espécies, entendendo aspectos como poluição, aquecimento global, alteração de temperatura e osmorregulação em um ambiente outro, não representando necessariamente um ser humano, então estudando um impacto diretamente no meio ambiente. Então, a fisiologia realmente abarca um campo bastante amplo. Se for ver aqui nesse esquema, ecologia está até separado da fisiologia, mas no nosso próprio departamento, a fisiologia se estende um pouco para a ecologia também. Aqui a gente tem uma representação dos sistemas que vão ser estudados ao longo de um curso de fisiologia. Nesta parte aqui comigo, a gente vai focar em sistema nervoso. Então, a gente tem o sistema nervoso e o sistema endócrino modulando outros sistemas, como o sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório, sistema urinário, sistema reprodutivo, temos um sistema musculoesquelético e temos o nosso tegumento ou nossa pele que nos recobre e nos separa do ambiente externo. Um pouquinho de história para vocês, alguns personagens, na verdade, mais do que história. O Claude Bernard é considerado o pai da fisiologia e ele cunhou esse termo meio interno estável. Eu já vou colocar uma citação dele para vocês. O John Langley cunhou o termo sistema nervoso autônomo e o Walter Cannon cunhou o termo homeostasia ou sabedoria do corpo. A base dessa homeostasia envolve esses feedback loops ou alças de retroalimentação, em que um exemplo que a gente vai retomar mais para frente. Digamos que haja uma perturbação do chamado meio interno, aquele meio interno cunhado pelo Claude Bernard. Digamos que foi detectado que houve a redução de alguma coisa. Com essa detecção, a gente vai ter uma resposta compensatória do corpo produzindo essa alguma coisa que está faltando. À medida que a gente produz, a gente deixa de detectar que está faltando. Então, a gente para de produzir. E essa é uma base, esse é o funcionamento de uma alça de retroalimentação negativa. Esse algo vai inibir a sua própria produção. Vamos ver aqui o que o Claude Bernard falou sobre o meio interno. Então, eu vou ler aqui para vocês, vamos acompanhar. Para o animal, há realmente dois meios. Um meio externo, no qual está colocado o organismo, e um meio interno, no qual vivem os elementos dos tecidos. A existência do ser se dá no meio líquido interno, formado pelo líquido orgânico circulante que envolve e banha todos os elementos anatômicos dos tecidos. A constância do meio interno é a condição de vida livre e independente. O mecanismo que a possibilita é aquele que assegura no meio interno a manutenção de todas as condições necessárias para a vida dos elementos. Então, a manutenção do meio interno é uma condição necessária para a vida. E para fazer manutenção de um meio interno, para que o meio interno não fique homogêneo com o meio externo, ou seja, indo a favor da entropia, a gente precisa gastar energia. Então, a gente gasta energia para fazer a manutenção do nosso meio interno. A questão é, será que ele é constante ou não? A gente vai discutir essa questão de constância em breve. O Walter Cannon, que cunhou o termo homeostase, falou que a homeostase depende de um equilíbrio dinâmico dos dois ramos do sistema nervoso autônomo. Nós vamos ter uma aula para falar só sobre o sistema nervoso autônomo. Mas, brevemente, ele se divide em sistema nervoso parasimpático e simpático. O sistema nervoso parasimpático é associado com repouso e digestão, e o sistema nervoso simpático é associado com luta ou fuga. Frequentemente, eles vão promover ações opostas no nosso corpo, mas lá na nossa aula específica desse assunto, a gente vai ver que tem exceções, algumas pequenas exceções. Mas vamos lá. O que é homeostase? É uma condição constante? É a manutenção de um equilíbrio? O que seria exatamente a definição? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é que homeo não é igual. Homo é igual. Tem uma diferença aqui. Homeo é parecido e estasis é condição. A homeostase é, então,
a manutenção das condições internas dentro de uma certa faixa para o funcionamento do organismo. Não é necessariamente constante. Algumas variáveis fisiológicas vão ter uma faixa ideal um pouco larga, outras variáveis vão ter uma faixa muito estreita. Se mexer um pouco naquilo, já é um risco à vida. E adicionalmente à homeostase, a gente tem o termo chamado alostase, que se refere às mudanças que o corpo realiza para atingir a homeostase, ou seja, a estabilidade pela mudança. Um exemplo disso é a resposta de estresse, que promove uma série de alterações no nosso corpo para que se atinja a homeostase em resposta a um estímulo externo. Quais variáveis que são controladas ou que têm o seu controle dentro de uma certa faixa? Nós temos a nossa temperatura corporal, nós temos concentrações de diferentes íons, nós temos o nosso pH, por exemplo, o pH da onde? Tem o pH do nosso sangue, tem o pH de diferentes porções do trato gastrointestinal, então o pH da boca vai ser diferente do pH do estômago, que vai ser diferente do pH do nosso duodeno. Temos a osmolaridade, temos os nossos nutrientes e metabólitos, concentrações de diferentes gases, como o oxigênio e o gás carbônico. Mas será que constante é realmente o ponto de ajuste que o corpo busca? Tem mudanças que também são homeostáticas. Então, esse ponto de ajuste pode ser flexível. E aí entram os nossos chamados ritmos circadianos, que tem a duração de cerca de um dia, daí o nome circadiano do latim. Então, esse ponto de ajuste vai fazer com que a faixa ideal de funcionamento ela não fique constante, mas essa faixa possa oscilar ao longo de uma situação ou ao longo do tempo. Então, a nossa temperatura corporal, por exemplo, ela oscila. Ela é mais baixa à noite, ela vai subindo ao longo do dia e no final da tarde a gente tem um pico de temperatura corporal interna e ela começa a cair à noite, ela tem um mínimo do meio para o final da noite e aí começa a subir novamente. Se a nossa temperatura corporal não cai à noite, a gente vai ter dificuldades para iniciar o sono. E falando em sono, um hormônio que varia de maneira circadiana é o cortisol. Há um pico de secreção de cortisol quando a gente acorda, supondo que a gente acorde espontaneamente, sem um despertador, e isso nos prepara para a vigília. Ao longo do tempo, ao longo do dia, vão tendo oscilações da secreção desse cortisol, porque a secreção do cortisol inibe a própria secreção do cortisol, então esse é um feedback negativo, e eventos estressantes fazem um aumento da secreção desse cortisol também. O cortisol, a sua secreção é reduzida à noite e, assim como com a temperatura, se mantivesse a secreção de cortisol elevada durante a noite, a gente também teria dificuldades em iniciar o sono. Então, existem mudanças da nossa faixa ótima de funcionamento e elas são perfeitamente homeostáticas. A homeostase, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, supondo aqui um organismo em homeostasia, se há uma alteração, seja de origem interna, seja de origem externa, essa alteração leva a uma alteração interna. Independente da origem dela, chega a uma alteração interna. A temperatura do ambiente pode mudar, essa é uma alteração externa, mas eventualmente isso leva a uma alteração interna também. O organismo tenta compensar, então, essa alteração. Tendo sucesso nessa alteração, há uma associação disso com saúde. Se há uma falha nessa compensação, isso está associado com doença ou alguma enfermidade. Se a pressão arterial está muito elevada e o corpo não consegue fazer a redução dessa pressão, isso está associado com hipertensão. Se a glicemia está muito elevada, tem muita glicose no seu sangue, o seu corpo tenta compensar liberando insulina, mas essa insulina não consegue exercer os seus efeitos, ou seja, a glicemia continua alta,
Isso está associado com uma doença chamada diabetes tipo 2. E aí, como manter nesse esqueminha aqui o nível de água constante ou dentro de uma certa faixa ótima, que pode ser dinâmica ao longo do tempo ou ao longo de outras situações? A gente tem, então, uma entrada e uma saída. Para a gente manter o nível igual, o que entra tem que ser parecido com o que sai, ou idêntico com o que sai. Como que isso é regulado dentro do corpo? Então, tem que ter um sinal de entrada para dizer qual é o nível que tem, por exemplo, dessa água aqui. Isso vai para um centro integrador, normalmente envolvendo o sistema nervoso central. A partir do sistema nervoso central, vai ter um sinal de saída e isso vai levar a uma resposta. Então, essa resposta pode ser ir atrás de mais para aumentar esse nível ou para reduzir o quanto entra, aumentar ou diminuir o quanto sai. De uma maneira bastante simples, essa é a lógica. Vai ter que ter a detecção de sinais do corpo, essas informações vão ter que ir para algum local que vão emitir algum tipo de resposta. Esse centro integrador, novamente, costuma envolver o sistema nervoso e o sistema nervoso endócrino, mas tem centros também dentro de cada sistema. E aqui temos o principal exemplo, o principal tipo de feedback, que é o feedback negativo, ou a retroalimentação negativa, em que a resposta contrabalança o estímulo, desativando a alça de resposta. Então, nós temos um estímulo inicial, que gera uma resposta, que vai fazer a redução do estímulo. Digamos, a pressão arterial está muito alta, a resposta é diminuir a pressão. E aí, reduz o estímulo de pressão alta. E aí, vai reduzir o quanto de aumento de pressão que o seu corpo vai tentar realizar. Normalmente, o feedback é negativo, como, por exemplo, você está sentado e aí você se levanta. A pressão cai e ocorre uma resposta de aumento de pressão. Ingere muita água, você aumenta a excreção. Tem hiperglicemia e ocorre secreção de insulina para diminuir a glicemia. E com isso, com, por exemplo, a secreção de insulina para diminuir a glicemia, quando ocorre redução da glicemia, ocorre redução da secreção de insulina também. Então, o estímulo vai finalmente induzir a inibição do próprio estímulo. E a gente tem o caso de retroalimentação positiva, que é menos comum, vocês já vão entender por quê. Digamos que tem um estímulo inicial. É gerada uma resposta que aumenta o estímulo inicial. Mas espera aí, o estímulo inicial promove uma resposta que vai aumentar o estímulo. Então, se fosse o caso de aumentar a pressão, com a pressão alta, você tem uma resposta de aumentar a pressão alta, que vai gerar um aumento da pressão, com a sua pressão ficando mais alta. Espera aí, uma hora isso daria problema. Então, esse feedback positivo acontece em situações um pouco mais específicas. Para que esse ciclo se encerre, é necessário um fator externo para interromper esse ciclo de retroalimentação. Então, algumas vezes o feedback é positivo. Um exemplo é o parto, em que contrações uterinas induzem mais contração. O ciclo menstrual, em que hormônios sexuais induzem liberação de mais hormônios. Nós temos também a coagulação do sangue, em que o início da coagulação ativa mais enzimas para coagular o sangue. E temos o potencial de ação, como a gente vai ver na aula 2, ou seja, no terceiro vídeo dessa playlist, em que a despolarização da membrana de neurônios se propaga ao invés de ser reduzida, conforme seria com o feedback negativo. Vamos olhar aqui a questão do parto. Digamos que em algum momento, próximo ao parto, começaram as contrações uterinas. Com as contrações uterinas, o bebê é empurrado contra a cérvice, que causa o estiramento da cérvice. Só que o estiramento da cérvice estimula a liberação de um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina tem algumas ações. Neste momento do parto, o que a ocitocina faz é aumentar
as contrações uterinas. Com isso, empurra ainda mais o bebê contra a cervice, estira ainda mais a cervice, que estimula ainda mais a liberação de ocitocina, que aumenta mais as contrações. Quando que esse processo acaba? Quando o parto finalmente acontecer. Então, ocorre um fator a mais que vai interromper esse feedback positivo. Então, a homeostase. Se a gente pensar que a homeostase envolve manutenção do meio interno relativamente estável e a gente tem mecanismos de retroalimentação que ajudam a manter este meio estável. Então, isso faz uma separação muito forte entre o meio externo e o meio interno. Agora, o que é meio interno? Então, pense no seu ser e na sua existência. O você é o meio interno. Pode ser um pouco confuso isso, porque, por exemplo, você poderia interpretar que a luz do seu estômago, ou por onde entra a comida no seu estômago, é um ambiente externo. Mas, enfim, o você é o ambiente externo, o que está para fora é o externo. Neste ambiente interno, a gente tem os compartimentos intra- e extracelular. Se perguntar para você, onde você acha que está a maior parte do seu líquido do seu corpo? Dá uns segundinhos aí para você pensar. Bom, a maior parte do líquido está dentro do líquido, está dentro das células, na verdade. Se a gente vê o líquido intracelular, a maior porcentagem aqui do líquido do nosso corpo está dentro das células. Se a gente olha o líquido extracelular, a gente tem o líquido intersticial, ou seja, o líquido que está entre tecidos, entre as células, e a gente tem o plasma. Então, uma pequena porcentagem da nossa quantidade total de líquido está no plasma ou está no sangue. Se a gente representa dessa outra maneira, a gente vê quão pouco é o plasma em relação a outros líquidos. Isso faz sentido se a gente pensar que a gente é formado por células, e as células contêm um meio líquido, então a maior parte do nosso líquido está dentro das células. A gente tem ganhos de líquidos por ingestão de líquidos, comida, água, tomando água ou comendo alimentos que contêm água, e a gente vai ter perda por sistema excretor, pela respiração, fezes, suor, assim por diante. A quantidade de uma substância X, poderia ser água, envolve o quanto a gente consome e o quanto a gente elimina. Mas se a gente pensar numa outra substância, não água, vamos pensar em glicose. A gente tem o quanto a gente consome, o quanto que a gente produz por gliconeogênese, talvez vocês lembrem da bioquímica, mas a gente não produz tanta glicose assim. Menos o quanto a gente excreta, o quanto a gente excreta ela inteira, então quanto que a gente urina de glicose. Normalmente é muito pouco, a não ser que você tenha um problema como justamente diabetes. Mas o nosso metabolismo, que é o mais comum de acontecer com a glicose, a gente consumir essa glicose ou para formar ATP ou para transformar ela em gordura no final das contas. Então, se a gente levar em conta consumo e produção, menos excreção e metabolismo, a gente vai ter a quantidade de alguma substância no corpo seguindo a lei do balanço de massa. Eu mencionei bioquímica, então eu imagino que se vocês lembram de bioquímica e biologia celular, talvez vocês tenham estudado bastante mitocôndria, núcleo, transcrição, tradução, ribossomos, retículo, complexo de Golgi e assim por diante. Aqui na fisiologia, a gente vai precisar bastante de uma das coisas que vocês viram em biologia celular, que é a membrana. Então, a membrana plasmática é extremamente importante por separar um meio interno de um meio externo. Então, ou mesmo dentro do nosso meio interno, a separação de um micro meio interno para um outro meio, o que seria o externo à célula. Aqui a gente tem uma imagem da membrana com a sua bicamada lipídica, com seus fosfolipídios de membrana, que tem uma porção polar, que se dissolve bem em água, e as caudas lipídicas aqui, que não se dissolvem bem em água. Isso é extremamente importante para entender o que vai passar por essa membrana e o que não vai, que vai ser a principal mensagem do próximo vídeo. Nos vemos lá
Obrigado por assistir até o final. Até mais.